toda a história tem a finalidade de mudar uma crença na mente da pessoa. Tinha um sultão, lá na época antiga, no Egito Antigo, que ele um dia sonhou que tinha perdido os dentes. Então ele invocou ali, chamou um sábio, uma pessoa altamente sábia, considerado sábio, chamado de conselheiro também, e perguntou para ele o que significava um sonho perdendo os dentes. Aí o sábio virou-se para ele e disse: olha, esse sonho é algo muito ruim. Isso significa que você vai ver, ao longo da sua vida, você vai ver todas as pessoas próximas a você morrerem. Todo mundo vai morrer. Você vai ver a morte de todo mundo, vai enterrar todo mundo. Ele, enfurecido, o sultão, mandou dar 100 chibatadas no sábio. E logo depois ele mandou chamar um outro sábio, que assistiu tudo que ocorreu, e ele perguntou para esse sábio o que significava um sonho onde se perde todos os dentes, porque ele, na noite anterior, havia sonhado com isso. Aí o sábio virou-se para ele e disse: isso é muito bom. Isso significa que você vai viver bastante. Você vai viver mais que todas as pessoas mais próximas a você. O sultão ficou super feliz, né? Deu terras pro sábio, tudo mais. Nomeou ele um cargo importante no reino. Um cortesão que havia presenciado os dois aconselhamentos, assim dizendo, os dois sábios falando acerca do sonho do sultão, falou para o segundo sábio: mas como é possível? Você disse a mesma coisa que o primeiro sábio disse, porque o primeiro conselheiro disse. Mas o primeiro tomou 6 tipos de batatas, você não, você ganhou terras, títulos. Aí o segundo sábio disse: eu falei a mesma coisa, mas não importa o que você diz. O mais importante, aliás, ele disse não importa, o mais importante quando a gente quer passar um recado a alguém não é o recado em si, não é o conselho em si, é a forma com que você dá o conselho. Porque a forma com que se dá um conselho reflete o grau de consideração. Agora só falando, tá? Não parou aí a palavra. A forma que se dá um conselho reflete o grau de consideração que se tem para com a pessoa. O primeiro sábio, ele não se preocupou com o que o sultão ia achar. O segundo sábio, ele se preocupou. Ele se preocupou com o sentimento que o sultão ia ficar. Veja bem, a informação é a mesma. A informação foi dada da mesma forma. Ponto. A informação foi dada. Só que além de dar informação, teve um plus. Ele deu uma informação se preocupando com o sentimento que ia causar a pessoa. Um plus. Sempre que vamos passar uma informação a alguém, isso pode ser passado com um papel enrugado, cheio de cravos daninhos na informação, ou um papel de seda, dando um presente para a pessoa. Isso faz muita diferença. A forma, na nossa percepção da realidade, isso faz toda a diferença. Sempre que nós nos preocupamos em entregar algo dentro de um papel de seda, isso significa que você tem o quê? Consideração pela pessoa. Quando você tem consideração pela pessoa, uma mesma informação vai causar nela um sentimento positivo para com você.
Se você pode passar uma informação para alguém e essa informação vai fazer com que a pessoa tenha bons sentimentos por você, por que você vai passar a mesma informação fazendo com que a pessoa tenha sentimentos ruins para com você? Porque os sentimentos faz com que o quê? Né? Ou suja ou limpa a pessoa. Simples assim. E se você tem essa consideração, você sempre vai estar recebendo coisas positivas de todo mundo. Se preocupando em fazer as pessoas se sentirem bem. O universo vai se preocupar em deixar você sempre bem. Mas veja bem, isso, eu estou dando exemplos, isso com uma mesma informação. Então, toda a informação você pode dar das duas formas. Agora é o seguinte. Agora tem os detalhes aí. Que na prática fazem muita diferença. O que você deve observar é o seguinte. Dependendo do grau de evolução da pessoa, a sua comunicação vai ter que ser A, B ou C. Tem pessoas que só vão entender uma mensagem se você falar de uma maneira X. E você deve se preocupar do seu dia a dia com isso. Uma mesma mensagem que você vai passar para uma pessoa muito sábia, uma pessoa altamente evoluída, você vai passar de uma forma. Se você vai passar essa mesma informação para uma pessoa menos instruída, você tem que se preocupar com que aquela pessoa entenda essa informação da forma correta. Porque, senão, ela vai deturpar a tua informação. Ela pode entender de forma contrária ao que você quer passar. E o efeito é inverso. Em vez de você estar causando algo positivo, você vai estar causando algo negativo. Na prática, uma questão importante, na prática. Quando a pessoa ela começa... eu vejo isso acontecer muito na mentoria. A pessoa entra na mentoria e, com o tempo, ela necessariamente evolui. Às vezes ela não percebe, mas ela evolui. E aí, ela evolui, só que ela não tem a percepção que as pessoas que moram com ela, vamos supor, o marido, filho, eles não acompanharam a evolução que ela teve. E aí, quando a pessoa evolui, né, ela fala de uma forma como se a outra pessoa fosse evoluída também. Quando uma pessoa evoluída fala, preste atenção nisso que eu estou dizendo, isso é muito importante. Eu não digo pessoa evoluída, tá? Uma pessoa de um grau de evolução maior que a outra, né? Porque o que é evoluída? Evoluída, né, não dá para... Qual o padrão para dizer que alguém é evoluído e a outra não? É complicado isso aí. Então vamos dizer, uma pessoa mais evoluída, muito mais evoluída que a outra. Quando ela vai falar com essa pessoa menos evoluída, da mesma forma que ela fala com uma pessoa com um grau de evolução equiparado a ela, essa pessoa, que é muito mais evoluída, ela é vista, sabe como o quê? Como arrogante, como grossa, como... Então tem que tomar muito cuidado para isso. Muito cuidado. Muito, muito, muito. Porque do que a pessoa vai evoluindo, ela vai perdendo um pouco... Ela mesma não faz questão de determinados tratamentos, etc. Ela quer ir muito direto ao ponto. Ela não quer perder tempo. É direto ao ponto, direto ao ponto, direto ao ponto. E ela faz questão que as pessoas que as pessoas, quando vão se relacionar com ela, que as pessoas vão direto ao ponto. Sem enrolação, sem beabá, não tem saco, não tem paciência para isso. Mas ela esquece que com alguém menos evoluído, ela tem que ter essa paciência. Não adianta. Porque o ego está envolvendo muita pessoa. Então, tudo que possa abalar o ego, ela tem que se preocupar com isso. Tudo que pode abalar o ego da pessoa, ela, menos evoluído que ela, tem que se preocupar com isso. E isso gera muitos conflitos. E muitas pessoas da mentoria, elas evoluem e perdem um pouco dessa percepção, até a percepção deturpada dessa evolução dela, até uma percepção deturpada de que ela está acima do nível das pessoas que antigamente eram do mesmo nível que ela.
e ela falha na comunicação. Mas isso aí é corrigido. No que se percebe os conflitos, as brigas internas, é por isso. Só que às vezes a pessoa não percebe que é isso, acha que é alguma coisa, algo externo, algo influenciando, bota a culpa em outra coisa. Às vezes ela bota a culpa naquilo que está fazendo ela evoluir, né? Aí o ego aproveita para sabotá-la. Então essa percepção na prática é muito importante. Muitas vezes, o motivo de uma pessoa não se dar bem com a outra, a visão familiar, é porque uma está num grau de evolução maior do que a outra. Só que não se percebe isso. Ah, porque às vezes às vezes o menos evoluído é uma pessoa que está num cargo profissional acima do que a outra, mas em termos de evolução está abaixo. E aí as pessoas julgam muito a evolução pelo cargo. Mas geralmente, né, o dinheiro, a profissão, tudo isso acompanha o grau de evolução da pessoa. Geralmente, tá? Mas não é sempre que isso ocorre. Assim, por exemplo, uma pessoa que é maldosa e prospera, não é uma pessoa evoluída. Não é uma pessoa evoluída. Mas as pessoas acham que sim. Mas não, ela não é. Acham pela condição financeira, apenas. Mas lembrando, na maioria das vezes a pessoa evolui e ela evolui em todos os setores. Financeiro, geralmente financeiro acompanha. Geralmente. Isso da pessoa ruim e mais prosperar financeiramente, isso é exceção à regra. Ah, Igor, mas tem muitas pessoas assim. Sim, tem muitas. Mas o muitas dentro de bilhões. E esses muitos acabam sendo poucas. Porque é a exceção à regra. Só que uma exceção à regra pode ser vários casos. Uma exceção à regra pode ser muitos casos. Mas não deixa de ser uma exceção à regra. A regra é que a pessoa prospera, quanto ela prospera de forma honesta e assim ganha bastante dinheiro. Essa é a regra. A pessoa que é maléfica e prospera é exceção à regra. Só que a exceção adora holofote. As pessoas adoram colocar holofote nas exceções. É igual o caso. Um caso de uma pessoa. As pessoas citam o exemplo de uma pessoa que nasceu na favela, correu atrás e hoje em dia é uma pessoa altamente bem sucedida, mas nasceu na favela. Só que é o seguinte, isso aí é 1 em 1 milhão. A pessoa que nasce na favela e cresce assim, a gente olhando aí na nossa realidade, é exceção à regra. Se ela tivesse um paradigma quântico, ou seja, ela tivesse instalações, crenças positivas na mente, ela pode nascer em qualquer lugar. Se ela tiver um paradigma quântico, ela vai prosperar. Pode ser morador de rua. Iniciou o paradigma quântico, vai prosperar, não tem jeito. Tá? Só que na nossa realidade a gente vê que não é isso que acontece. As pessoas que nascem na favela, dificilmente elas vão ter pensamentos, vai ter um paradigma quântico, não vai. Infelizmente, né? Nossa realidade é essa. Então, uma pessoa que nasce na favela para prosperar é muito difícil. Mas tem essa é uma regra, as pessoas apontam aquele ali. Para dizer que isso é normal. Qualquer um ali pode conseguir. Qualquer um pode conseguir, porque se um não conseguir, realmente mas vai adotar isso como regra, como parâmetro, para não dar benefício para elas melhorarem? Não. Enfim.